criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Jesus tinha que nascer através de uma virgem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, a paz que eu anelo. Irmão Humberto cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Jesus, a vida é um mistério e tudo que eu quero ainda hei de ter. Eu canto a paz e acalento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Bem sei que é longa jornada e a cruz pesada fere os ombros meus. O céu é tudo que eu quero, mas que mais anelo morar no céu com Deus. Jesus, a tua luz divina aquece e ilumina, que doce comunhão. A tua luz é o espelho, a Bíblia o conselho, é minha redenção. E tua voz é tão suave, ó voz incomparável, chama de perdão. Tu és a luz maravilhosa, és lente poderosa, és Deus no coração. Quem me ensina, também quem me ilumina, é a luz que o Pai me deu. Jesus, por teu poder divino, aceite este hino, eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apelo, vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez,
Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Jesus tinha que nascer através de uma virgem. E isto para cumprir um propósito, um programa de Deus, que seu corpo não veria corrupção. Desde que seu corpo não viu a corrupção, então ele nunca teve de trocar de corpo. O corpo de Jesus era celestial. E somente o corpo celestial é que pode ser glorificado. Ele veio de uma concepção sobrenatural, cumprindo um grande mistério, que é o batismo do Espírito Santo sem sensação. Isto, sem dúvida alguma, traz uma edificação muito grande para a igreja, para o seu corpo, que é celestial. Porque dentro desse corpo físico, há um corpo celestial. Esse corpo celestial é o Espírito Santo. Esse não vê a corrupção. E é, sem dúvida alguma, o penhor do corpo que será glorificado. Assim, então, nós seremos semelhantes a Ele. Teremos corpos semelhantes ao dele. Jesus Cristo, estando em forma de Deus, sendo Deus, tomou a forma de homem, foi criado, e como essa criação foi o princípio da criação de Deus, se referindo ao corpo físico, aquele nascimento virginal que veio através de Maria. Então, é muito simples e muito maravilhoso nós compreendermos isto. Que ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Ele sentiu como homem, se fez humano para que nós pudéssemos também sermos iguais a ele. Sabendo que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. O reino de Deus começa pelo domínio que Deus exerce sobre o homem aqui nesta dimensão. Reino é domínio. E o cristão se submete a esse reino espontaneamente. É por natureza. Então, uma vez pertencendo, estando sujeito a esse reino de Deus, por que não dizer reinado, domínio de Deus, será transformado, segundo as Escrituras, na linguagem de Paulo, no abrir e fechar de olhos. E isso que é efêmero, que pode corromper, passar, então é desfeito, é aniquilado, para que o que é perfeito, então,
tomar a sua plenitude. A exemplo de Abraão e Sara, nós seremos transformados com uma diferença: não mais para morrermos. Porque depois disso, Abraão morreu, Sara morreu, ela teve o filho antes disso, que foi Isaque, apontando para a manifestação deste filho, que opera esta metamorfose, essa transformação em nossas vidas, que ela tem uma preliminar, ela acontece progressivamente, transformando esse homem iracundo, pecador, em um cristão. Então já está no processo da transformação. Isso vai culminar na transformação literal dos nossos corpos. Sabendo sempre que a carne e o sangue é uma inclinação contra Deus, não terá nenhuma participação nisto. É uma mudança de corpo. Esse é o grande mistério que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Para cumprir o que ele disse um pouco antes no mesmo capítulo. Tal o terreno, qual os terrenos. Tal o celestial, qual os celestiais. Como terreno, somos como Adão. Como celestiais, somos como Cristo. E nós temos neste penhor uma diferença do homem natural, do homem mundano, da mulher mundana, que é essa mente espiritual, que vê a Bíblia como ela é. Então a mulher toma 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, por revelação divina, para si, espontaneamente, é o termo que nós estamos usando. Voluntariamente, ela se sente agraciada por poder apreciar essa conduta em sua vida. O que não acontece com a crente natural, a evangélica natural, porque então assim ela amontoa doutores, mestres, pastores, para pregar e ensinarem segundo as suas próprias concupiscências, cumprindo assim uma profecia de Paulo. Então, o profeta mostrando isso na mensagem desvelar de Deus, ele diz o porquê, então, que Jesus tinha que vir através de uma virgem que experimentou uma gestação normal, viveu uma gestação normal para dar à luz a Deus, ao Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Sem ter nenhuma participação biológica no caso. Simplesmente sendo uma incubadora. Foi a participação dela. Isso determina o nosso destino. Isso aconteceu para nós conhecermos. Agora, esse conhecimento só vem através daquele conhecimento celestial, espiritual, que Pedro faz menção naquela estatura de varão perfeito que ele traça na sua segunda carta, capítulo 1. Ele escala fé, virtude, ciência, o conhecimento, que é a mesma coisa, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Pedro disse que quem não tem essas coisas, não vê essas coisas, é cego, nada vendo ao longe. É São Pedro que afirma, ele próprio.
na sua segunda carta, capítulo 1. Você entende e compreende e sabe que isso aqui não é fruto de quatro paredes, de ensinamento de mestres, cientistas da religião. Você vê que isto é, assim diz o Senhor, é a razão de ser da vida espiritual da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus poderia ter aparecido, como eles gostam de Aparecida, ele podia ter aparecido em algum lugar, já pregando, ensinando, fazendo milagres, com o mesmo nome de Jesus, sendo a mesma pessoa. E até mesmo depois morrer crucificado como morreu. Mas por que ele tinha que nascer? Nascer para ser filho. E manifestar o nome do Pai. A imagem do Pai, a imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ora, isso está escrito, não sou eu quem estou dizendo. O Senhor Jesus Cristo é a imagem do Pai, a plenitude da divindade habitando corporalmente no Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele nasceu de mulher. Volto a afirmar, ele poderia ter aparecido. E quem sabe até, em vez de chamar Jesus, chamava-se Aparecido, Senhor Aparecido. Não como um sacrilégio. Não é assim. O seu nome será Jesus. Um filho nos nasceu. Veja só, esse filho. Como é que Deus desvela-se a si mesmo através de Jesus? E logo, Jesus através da igreja. Esse filho é príncipe. Esse filho é maravilhoso. Esse filho é pai. Pai da eternidade. Quem é pai da eternidade é Deus. Por isso que os judeus nunca esperaram o Messias como segunda pessoa, uma suposta segunda pessoa de Deus. Os judeus não têm fé pagã. Eles não creem ainda que aquele Jesus Cristo, o qual foi crucificado lá em Jerusalém, é o Cristo, é o Messias. Mas eles vão crer. Porque Deus ainda está tratando com os gentios. Está no finalzinho da coisa. Nós estamos falando as últimas palavras com os gentios. Os gentios vão ficar aí, como já estão. É nesse sentido que a era já terminou. Terminou a graça para ela, para a era de Laodiceia. Ela não abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Mas ela não abre. Ela vai formar a imagem da besta. Não a imagem de Deus. Não a imagem do Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito. Isso é assim, diz o Senhor. E para adorarem a besta, esse espírito ecumênico faz a imagem da besta para que ele seja adorado. Agora, a causa dele ter nascido de uma virgem está bem compreendida. Esse corpo sempre foi celestial, gerado, hoje te gerei, gerado pelo próprio Deus. Ele fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria. Portanto, esse corpo não teve que ser trocado. Ele disse, não me toques ainda porque não fui ao Pai. Ele tinha que ser glorificado. É maravilhoso isso. É simplesmente maravilhoso. Pelo menos para aqueles que podem
como disse São Pedro, podem ver estas coisas, não sendo cegos. Agora, este nascimento virginal, o profeta nos mostra que ele tinha que nascer através de uma virgem para tomar a transgressão, o antídoto. Então ele tinha que tomar sobre si, como o profeta Isaías profetizou em Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas transgressões, carregou sobre si as nossas dores. Aquele consertador de igreja, por ser um cristão pio, lá em cima nas colinas tinha uns irmãos lá, estavam se desentendendo e coisas assim, e ele disse, eu vou lá pôr as coisas em ordem, eu vou lá combater aquele espírito. E quando ele ia subir na colina, ele notou que alguém estava ao seu lado, ofegante, cansado. Na nossa linguagem bem popular, fungando, para todo mundo entender. E aquela pessoa ofegante, ele olhou, estava carregando um fardo enorme. E logo ele percebeu pelos sinais dos cravos que era o Senhor Jesus. Então ele disse, Senhor, o Senhor está carregando aí os pecados do mundo todo? Ele disse, não, esses aqui são somente os seus pecados, que eu estou carregando aqui, enquanto você vai lá para consertar os outros. Eu carrego os seus pecados. Ah, que coisa tremenda, isso aí não é uma historinha. Ele chegou lá completamente mudado, completamente diferente. Ele deixou de ser o consertador de irmãos, de igrejas. Ele deixou de ser o juiz. Ele tirou a peruca branca. Nós temos hoje muitas perucas brancas na mensagem. Juízes para julgar A e B e formar um grupo santo. Aquele grupo ali é santo. A gente vai vendo as coisas e isso alegra a gente sorri, mas é porque dá tanta alegria no espírito, como aquele irmãozinho humilde diz, me dá um agito, pastor, me dá um agito quando eu vejo isto. E na sua linguagem simples, me dá um agito, e eu tenho que tomar uma água atômica para melhorar este agito. Quando eu vejo estas coisas, naquela linguagem bem roceira, mas que amor de pessoa, cheio do Espírito Santo, graças a Deus. Olha, ele estava sempre mudando nesse drama. E como ele desempenha esse drama de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, que Maria, depois dele ressurreto, a primeira foi Maria Madalena, hein? Não foi a Maria mãe. A primeira a vê-lo depois de ressurreto, lá no horto florestal. Veja como ele muda. E ele estava falando com ela. Mas ela disse, olha, onde é que puseram o corpo dele? Me conta. Porque ela não o encontrou no sepulcro. Ele falou, Maria. Ah, então ela conheceu que era o ator, o grande ator e autor de sua salvação. Ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. Foi isso que aconteceu com você quando a revelação chegou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, para sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, para sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar